Levítico capítulo 12. Chegamos hoje no capítulo 12 deste livro. Por favor, abramos juntos nesta passagem. Quando nós chegamos ao capítulo 11, que foi o capítulo tratado no sermão do domingo passado, nós entramos em uma seção do livro de Levítico que trata da maneira como o crente na antiga aliança, no antigo pacto, ele deveria lidar com as questões de impureza, distinguindo aquilo que era limpo daquilo que era impuro. E de uma forma muito básica, quando uma pessoa estava num estado de impureza, se encontrava assim, tendo sido contaminada, em contato com algo ou com alguém que era impuro, essa pessoa então ela estava impedida cerimonialmente de cultuar o Senhor. Essa é uma grande questão que nós vamos observar quando começamos a passar por estes capítulos de Levítico que tratam dessa questão, do capítulo 11 ao capítulo 16 precisamente. Então, a separação que havia quando se entrava em contato com algo impuro do resto do povo de Deus na adoração, moveria os crentes a tomar atitudes dadas por Deus para a purificação. Então, quando Deus estabeleceu esses mandamentos, e é importante lembrar isso, Ele estava distinguindo claramente para o seu povo a diferença entre o que era santo e o que era profano, o que era limpo do que era impuro. E ele iria estabelecer com isso a diferença clara, ou a necessidade clara de uma vida de santidade da parte do crente quando se aproximasse de Deus para adorá-lo. Isso deveria ser vivido não somente quando eles se dirigiam para oferecer o sacrifício, prestar culto ao Senhor, mas deveria ser algo constantemente aplicado. Então, a verdade básica é esta: se um homem desejasse se aproximar de Deus, que é santo, que era justo e perfeitamente puro, ele necessitaria de sua misericórdia e graça. Ele precisaria ser considerado justo, ou declarado justo diante de Deus, para que pudesse se aproximar dele em santidade. Então, a comunhão com Deus já iria pressupor a necessidade de que o adorador deveria ser santo. Na verdade, esta é uma máxima do livro de Levítico: sejam santos, porque eu sou santo. E esta é uma das grandes lições que nós vamos encontrar do capítulo 11 ao capítulo 16, todas as vezes que passamos por Levítico. E ela, por vezes, é um tanto desconcertante para nós. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos ajuda e nos oferece muito esclarecimento. Como nós vimos, por exemplo, no domingo passado, muitos ainda têm dúvidas sobre as regras dietéticas do povo de Israel no Antigo Testamento, por não compreender a razão por que o Senhor estabeleceu que tudo deveria ser assim. Na verdade, ele estava lembrando que o povo não poderia se envolver ou se misturar com as práticas pagãs de Canaã. Ou seja, eles precisariam manter ainda em terra estranha, mas que seria conquistada por Deus, os padrões estabelecidos por aquele que o libertou. Nós chegamos então agora no capítulo 12, as leis da purificação das mulheres após o parto. É um regulamento de fato muito estranho para a nossa mente moderna. Ironicamente, esta foi uma regra muito bem compreendida nas culturas passadas e, por exemplo, facilmente aceitável pelos convertidos na Europa, quando o cristianismo chegou lá. Se eu pudesse voltar um pouquinho com vocês, século XVI, Reforma Protestante, nós vamos ter o livro de oração comum. No livro de oração comum foi dado um rito para a ação de graças das mulheres após o parto, ou comumente chamado de a valorização das mulheres. Veja que não era algo tão estranho assim. Agora, por que é importante passar por esse capítulo hoje? Nós vamos ver. É porque
Toda a palavra de Deus precisa ser estudada por nós com seriedade. Cada palavra lida na Bíblia, precisamos crer, é palavra de Deus. De fato, algumas coisas que nós vamos ver hoje não seriam ditas em voz alta ou compartilhadas com outras pessoas, mas não foi revelado ou não está registrado na Bíblia sem sentido algum. Se está aqui, nós precisamos entender e precisamos compreender o que o Senhor queria ensinar para o seu povo com estas leis. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer esta noite é explicar o que Moisés estava falando em Levítico 12. É um capítulo curto, mas como eu disse, é muito esquisito para a gente. Vai atingir nossas mentes, corações e de fato vai realmente mexer com as nossas questões tão comuns em nossos dias. Por exemplo, falar de purificação da mulher após o parto, ou mais adiante, falar sobre o fluxo da mulher durante a menstruação, ou a descarga do homem do seu líquido seminal, são coisas esquisitas de fato. Mas lembrem-se, essa distinção que o Senhor estabelece, ela não era moral, mas ela tinha uma função cerimonial. Então, ela não traria um impedimento moral àquela pessoa, mas havia uma lição que o Senhor queria passar com isso. Segundo lugar, eu vou procurar explicar a razão, qual a lógica bíblica em tudo isso, qual é a razão de Deus dar esse tipo de mandamento ritual para o povo do pacto no Antigo Testamento. Terceiro lugar, eu vou tentar também mostrar como esta passagem, ela se cumpre na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Isso é que vai ser mais curioso para a gente. E a aplicação, então, da passagem, nós vamos perceber, ela tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Como assim, pastor? Vamos mostrar isso hoje para vocês. Finalmente, eu vou procurar trazer a aplicação pessoal desta passagem para nós enquanto crentes, na nova aliança. Como crentes que amam e servem ao Senhor Jesus Cristo, que confiam somente nele para a sua salvação, que não estão mais sob o peso das exigências das leis cerimoniais em Levítico. Então, o que esta passagem tem a nos dizer? Nós vamos perceber que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos encorajar e muito a nos mostrar o caminho hoje que nós devemos seguir. Então, como é que nós vamos ver essa passagem aqui? Eu vou tratá-la de uma forma semelhante à que fizemos no domingo passado. Eu vou trabalhar o primeiro ponto, que fala sobre as leis de pureza que deveriam ser aplicadas ao processo do parto de uma mulher em Israel. Veja só, versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. O que é que nos é ensinado aqui? Uma mulher que desse à luz um filho do sexo masculino seria declarada impura. Mais uma vez eu quero lembrar, é uma referência à impureza ritual, ao impedimento que ela tinha temporário de oferecer culto a Deus, de comparecer com seu esposo, por exemplo, para a adoração do povo de Deus. Então, uma mulher que desse à luz um filho do sexo masculino, ela seria declarada ritualmente impura, segundo aqui o versículo de número 2, durante um prazo de 7 dias. E aí você vai ver que Moisés coloca isso lembrando o seguinte, essa é a ideia básica: se ela tivesse um filho homem, durante 7 dias, ela estaria em seu resguardo ritual, purificando-se da impureza, recuperando-se dela. Ela não poderia se envolver em adoração pública durante este tempo. Agora veja o versículo 3. E no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Esta é a segunda verdade que vemos nesta passagem. No 8º dia, se ela tivesse dado à luz um garoto, um menino, ela poderia participar da cerimônia de circuncisão de seu filho. O rito da circuncisão, que era o selo pactual do povo de Deus no passado. Então, a lei que o Senhor deu sobre a circuncisão
lembrem-se, era que no 8º dia o menino deveria ser circuncidado em Israel. Aqui, você percebe, ela é declarada ritualmente impura durante 7 dias. No 8º dia, ela poderia participar do culto de adoração, onde o seu filhinho seria circuncidado, selado. Terceiro, versículo 4. Depois, ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da purificação. Então, cumprindo esse período de 7 dias, ela ficaria ritualmente impura. Ao 8º dia, ela poderia prestar culto ao Senhor, onde o seu filhinho seria circuncidado, o que hoje implicaria a apresentação do filho para o batismo. O selo naquela época era a circuncisão. E então, depois da circuncisão, o que é que iria acontecer? 33 dias ela deveria ficar cumprindo um processo de purificação ritual. No final desses 33 dias, ela deveria oferecer um sacrifício que iria iniciá-la novamente no culto público. Veja o versículo 5. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Você tem uma regra diferente aqui, no caso, se a mulher israelita tivesse uma filha ao invés de um filho. Então, você tem um adendo aí, feito em relação ao nascimento de uma criança do sexo feminino. Você vai perceber que não apenas por 7 dias, mas por 14 dias, não por uma semana, mas por 2 semanas, seguidas não por um período de 33 dias, mas agora por 66 dias, ela deveria cumprir um tempo de purificação ritual. Veja que essas instruções estão sendo dadas pelo Senhor, e elas vão então sendo completadas. Em quinto lugar, veja o versículo 6, Moisés então vai prosseguir explicando que depois que o período se completasse, quer fossem 40 dias para um menino ou 80 dias para uma menina, então o sacrifício para a restauração daquela mulher ao ambiente de adoração deveria acontecer, ou para que ele pudesse acontecer. Versículo 6. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote o cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Então, cumprido o período de purificação, o sacrifício deveria ser apresentado ao sacerdote, como sempre, à porta da congregação. No versículo 7, o que é que nós descobrimos? Que o sacerdote deveria oferecer por ela uma oferta pelo pecado, ou um holocausto, uma expiação por ela através de um cordeiro de 1 ano, ou de um pombo, ou de um pássaro pequeno, uma rolinha. O sacerdote, versículo 7, o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Então, quando os dias terminassem, o sacrifício deveria ser oferecido, e este período de purificação ritual seria concluído, e ela então, diante do Senhor, perante o sacerdote que oferecia o sacrifício que ela levava, agora poderia voltar ao seu dia a dia de adoração de forma normal. E então, em 7º e último lugar, vejam o versículo 8. E se ela fosse pobre? Se ela não tivesse recursos, condições para trazer um cordeiro, por exemplo, mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, versículo 8, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Veja qual é a ênfase aqui, neste primeiro ponto, irmãos, quando nós fizemos esta leitura já comentada para facilitar
um pouco a observação de uma passagem que é bem esquisita para a gente, para o nosso tempo. A ênfase, veja que não é que a criança fosse impura ou que a mulher tivesse pecado. Quando você estudar Levítico, você vai perceber que existe uma diferença entre impureza e pecado. Por exemplo, nesse caso aqui do parto, ou da descarga seminal de um homem, ou do fluxo menstrual de uma mulher, havia um período de impureza ritual, mas não era um pecado cometido. Mas em outros casos, por exemplo, de relações sexuais ilícitas, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas e animais, havia uma impureza e um pecado. Havia uma proibição de que tal coisa não fosse feita. Então, qual é a referência aqui nessa passagem? Assim como eu disse, o fluxo de sangue ou as secreções da mulher que faziam parte do processo do parto a tornavam temporariamente, cerimonialmente impura. Por quê? Porque indicavam uma condição física de perigo, uma condição física de anormalidade quanto à sua integridade ou saúde, e era necessário um período de purificação ritual e um sacrifício para que ela fosse restaurada a comunhão do povo de Deus na adoração. Assim, então, o Senhor estabeleceu que todas estas coisas deveriam funcionar. Mas, em segundo lugar, então, vem a justificativa. Por quê? Você pode ainda continuar se perguntando, qual a razão de tudo isso? Qual a necessidade desse registro? Deixe, então, tratar com vocês aqui o segundo ponto, que é a lógica ou a justificativa de Levítico 12. Por trás desta ordenança específica, o que é que nós temos por trás de tudo isso, ou por trás da passagem? Levítico indica que o processo de parto era incompatível com a santa presença do Senhor na adoração, porque a mulher que deu à luz, ela estava temporariamente em um período de recuperação e resguardo em que havia um estado de perigo físico para ela mesma. Era um estado físico em que necessitava de descanso, porque ela estava vulnerável. O sangramento indica uma condição em que ela precisava se recuperar. E se nós procuramos ver, por exemplo, a raiz da palavra doença ou enfermidade, ela tem a sua origem em um estado de mal-estar, o que era incompatível com a presença diante de Deus para adoração. Ela precisava de integridade moral e física. Era o que a santidade lhe exigia. Então, lembrem-se, somente aqueles que estavam sãos poderiam comparecer perante o Senhor. Mais adiante você vai ver leis específicas com respeito à lepra. A lepra não era um pecado, mas considerava alguém impuro para comparecer na presença do Senhor, porque era exigido pelo Senhor integridade física. Então, certas situações não eram autorizadas pelo Senhor para declarar a necessidade de purificação. Então, essa verdade, ela estava presente na mente do povo quando eles receberam esses mandamentos. E é uma lição, irmãos, por trás disso, e eu gostaria de enfatizar um pouco aqui. Às vezes a gente se pergunta muito sobre tudo isso aqui, e às vezes a gente olha para essa passagem e acha estranho, por que no caso de uma menina o tempo deveria ser dobrado? Por que no estado de purificação ritual, uma mulher precisaria passar mais tempo quando fosse uma filha do que quando fosse um filho? É aí onde nós precisamos confiar que o que aparentemente é loucura de Deus para o homem, na verdade, é a sua grande sabedoria. Vocês lembram que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens? Chega um momento em que nós nos deparamos com esta passagem e nós precisamos dizer, não, nós não sabemos porque o Senhor estabeleceu esse tempo mais longo quando uma mulher tivesse uma menina. Nós não conseguimos chegar a um ponto específico porque nós não temos clareza
ou textos que nos mostrem isso. Alguns acreditam que é porque uma menina depois se tornaria uma mulher e seguiria o mesmo processo, mas o texto bíblico não é claro para nós sobre isso. Outros diziam que o menino seria diferente, e aí os críticos vão dizer, está vendo, a Bíblia sempre foi machista, para o menino é um tratamento diferente da menina. A Bíblia também não fala sobre isso. Ela só nos lembra, irmãos, algo extremamente importante, que tanto para um como para o outro era necessário se cumprir o mandamento de Deus quanto à purificação, e depois um sacrifício precisaria ser ofertado. Então, quando nós chegamos numa passagem como essa, nos chama a atenção o fato de que não era porque fosse imoral aquilo que a mulher experimentou, porque o Senhor fez o sexo como um dom para ser experimentado no casamento. O Senhor mesmo ordenou que os seus filhos se multiplicassem. Ele mesmo nos ensina que os filhos são bênção do Senhor. Então a questão não era essa, não era algo imoral, mas naquele momento que se exigia santidade pessoal, o período de tempo que era necessário para a purificação indicaria que aquela mulher, ela estava incompleta. Ela precisava se recuperar, ter a sua saúde restaurada. Uma outra lição interessante aqui, que eu gostaria de destacar, é que a passagem nos mostra, em Levítico 12, que a impureza, ela vem do nascimento, ainda que não seja algo imoral. Veja, uma impureza com referência ao tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, e que impedia aquela mãe de se aproximar do Senhor em adoração. E por que isso acontece com o parto, bem como com outros aspectos da sexualidade, como eu falei para os irmãos? Porque nós vivemos em um mundo caído, e o homem é uma criatura caída, mas ainda há uma verdade mais profunda. Como é que ao longo dos séculos a falta de filhos em uma casa foi associada? Maldição, não é? Raquel achava que era amaldiçoada porque não tinha filhos, Gênesis 30. Ana também não era abençoada, se achava, ela se considerava amaldiçoada e não abençoada, em 1 Samuel, porque Deus não lhe dava filhos. E ao mesmo tempo, aquelas mulheres que conseguiam ter muitos filhos, elas diziam que eram mais abençoadas por esta capacidade. Levítico 12 vem para nos ensinar algo muito importante. Sabe por quê, irmãos? Ambas as atitudes são falsas. Olhe novamente para o versículo de número 3. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Quando o Senhor fez questão de registrar o rito da circuncisão, Ele estava deixando claro para o povo de Israel que a esperança deles não estava na geração futura, como muitos pensam. A esperança deles não estava na geração de filhos, mas a esperança deles estava na regeneração. Como aprendemos hoje, em João 6, é o Espírito que vivifica. Não adianta um homem ter vários filhos e todos eles irem para o inferno. A esperança, então, lembrem-se, dada por Deus, está em caminhar junto a Ele, no temor dEle, confiando nele e servindo em obediência e de todo o coração. Muitas religiões exaltaram na história a geração, mas observem bem, o Senhor aqui estava lembrando: Israel, não coloque a sua expectativa na geração de filhos. Se você tenta ter filhos e não consegue, não pense que você é uma mulher amaldiçoada. Não pense isso jamais, porque Deus não pensa isso de você. Se você tem sido abençoada com muitos filhos, não se vanglorie dizendo: eu estou sendo ricamente abençoada porque eu tenho mais filhos do que as outras e elas não têm filhos como eu tenho. Porque de nada adianta
se você não orar pela regeneração dos seus meninos. O Senhor estava lembrando. E quantos homens de Deus tiveram tantos filhos e todos hoje estão fora da igreja? Ter filho demais não quer dizer nada. Essa passagem, então, irmãos, ela é preciosa para nós, porque traz uma lição importante da preocupação de Deus com o nosso estado físico, da maneira como nós devemos nos apresentar a Ele para adoração, e muito mais que isso, a lembrança que Ele nos dá, que a garantia de que nós pertencemos a Ele e que os nossos filhos também pertencem a Ele, é o selo da aliança. É o selo com o qual nós somos selados. Hoje, na nova aliança, o santo batismo, que é um sinal externo de uma graça interior, operação do Espírito, que nos deu vida em Cristo Jesus. É aí onde nós somos levados para a aplicação desta passagem, só que de uma forma cristológica. Essa é a minha terceira agenda esta noite. As duas primeiras foram muito rápidas, não havia muita necessidade de gastar com vocês aqui tempo em algo que claramente já vai apontando para o seu final. Mas eu diria que a minha principal agenda esta noite é tentar mostrar para vocês como esta passagem alcança cumprimento em Jesus Cristo. Porque, irmãos, isto nos permite compreender um caso de impureza, embora a palavra não seja usada em uma das parábolas de nosso Senhor. Abra sua Bíblia agora, ou vá comigo, né? Você já está com sua Bíblia aberta, em Mateus 22, para Mateus 22. Embora você não encontre a palavra impureza aqui, registrada nessa parábola, a parábola de nosso Senhor, famosa parábola da festa de casamento, há uma lição importante aqui que eu gostaria de destacar para vocês e para mim. Versículo 1 ao 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Guardem isso. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, entrando, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Embora a palavra impureza não apareça aqui, a parábola da festa de casamento fala de um convidado que chegou com suas próprias roupas e recusou-se a vestir as vestes que o rei lhe deu. Como resultado, ele é lançado nas trevas lá fora, amarrado pelos pés e pelas mãos. Quando Jesus contou esta parábola, irmãos, o significado dela não passou desapercebido ao povo,
nem aos seus líderes. Por que razão? Ninguém podia claramente, e eles sabiam disso, reivindicar, entrar na presença de Deus com uma justiça própria, independente. Esta é uma declaração rebelde de independência a Deus. Veja, Levítico 12 então nos mostra que nenhum homem ou mulher poderia ser aceito para adorar a Deus de qualquer jeito. Essa é uma lição preciosa. Em sua sabedoria, Deus estava estabelecendo parâmetros, estabelecendo padrões, em várias situações, em que você precisava de integridade física, moral, espiritual, para se apresentar diante do Senhor. Para ilustrar isso, ao longo dos anos, o que é que nós temos ouvido? Muitos dizerem que, embora não sejam crentes, não estão preocupados com a vida após a morte, se é que existe alguma, e eles vão arriscar, eles preferem arriscar, e embora não estejam orgulhosos por suas vidas, na balança eles sentem que suas vidas caminham e andam muito bem, se houver um céu, e que eles estarão lá. Veja que tais declarações, ainda hoje do homem moderno, são afirmações de uma autonomia humana em relação a Deus. E foi o que aconteceu naquela parábola da festa de casamento. O rei manda preparar aqueles desprovidos, esquecidos, mas um homem resolveu entrar com as suas próprias roupas. Jesus estava ensinando, irmãos, algo que o Pai começou a ensinar ao povo de Israel em Levítico. Os homens não são limpos diante de Deus porque acreditam que o são, mas apenas porque Deus em Cristo os regenera e os purifica. Quando uma mulher israelita fazia aquilo que a lei mandava em obediência a Deus, ela fazia pela fé. Ela cria que, fazendo aquilo que o Senhor determinou, a sua oferta seria aceita, mais uma vez ela seria perdoada por seus pecados, não pelo parto, mas pelos pecados que todos temos, e era necessário que ela prestasse culto a Deus, ela não poderia ficar afastada da presença de Deus. E quando ela cumpria o que o Senhor determinava, o que acontecia? O Senhor então, graciosamente, a recebia. Veja que essa passagem, irmãos, ela é preciosa, porque ela nos lembra que o convidado do casamento, satisfeito consigo mesmo e com sua própria retidão ou justiça, foi expulso da presença de Deus. Os requisitos para se aproximar da mesa do Senhor, segundo 1 Coríntios 11, enfatizam a necessidade de que o crente deve se apresentar dignamente na presença de Deus, o que significa que nunca será pela justiça própria do homem, mas pela graça de Deus. É por essa razão que o povo de Deus, desde os dias do povo de Israel, aprendeu da parte de Deus que uma ênfase importante quando adoramos a Deus é a confissão de pecados. Seja privada, corporativa, seja uma confissão que é feita em família ou para um líder espiritual. A confissão é uma parte necessária para que o crente elimine a impureza e se aproxime de Deus, limpo em Cristo Jesus para a adoração. Mas ainda tem mais. Eu trouxe uma parábola contada por Jesus, mas eu disse a vocês que havia uma conexão bem clara, direta, de Levítico 12, com a obra de Cristo por seu povo. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo 2,
vai nos mostrar uma referência direta à passagem em Levítico 12. Veja, do versículos 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que provavelmente você já tenha lido o Evangelho de Lucas mais de uma vez em sua vida, e é possível que você nunca fez a conexão do que Lucas pretendeu aqui, citando Levítico 12. Talvez você nunca soubesse que os pais de nosso Senhor Jesus Cristo eram tão pobres que, quando ofereceram o Senhor apresentando ao Pai para a circuncisão, só puderam oferecer pássaros. Eles não podiam nem comprar um cordeiro para oferecer como sacrifício naquele momento, naquele tempo. Veja, Lucas 21 diz que quando os 8 dias se passaram, e aí novamente você vê a mesma forma de linguagem que vem diretamente da lei de Deus para Moisés, o nome do menino foi dado, ele deveria ser chamado de Jesus. E quando se completaram os dias de purificação segundo a lei de Moisés, veja, é uma referência à passagem lida hoje de Levítico 12, os dias de purificação se completaram. Que dias são esses? Aqueles 7 dias que Maria teve de passar antes de poder entrar no templo para prestar culto ao Senhor. Os 7 dias que antecediam o 8º da circuncisão, onde o Senhor autorizaria que ela fosse com o seu marido circuncidar o seu filhinho. E quando se completaram os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José vão levar a Jerusalém Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Irmãos, do versículo 21 ao versículo 24, você tem Jesus Cristo cumprindo Levítico 12. Veja como isso é interessante. A oferta levada por conta da sua condição financeira revela a humildade do Filho de Deus. Agora, Lucas apenas cita, não é mesmo, o versículo de número 8, lá de Levítico 12, mas porque lemos os versículos 7 e 8, percebemos, e claro, Lucas esperava que todos os seus leitores também percebessem, que o próprio fato de terem vindo oferecer aqueles 2 pássaros indicava que Jesus nasceu em uma condição humilde, e esse era um importante estado da sua humilhação. Agora eu queria que nós refletíssemos hoje sobre o seguinte: parássemos e pensássemos um pouco sobre isso, sobre como o nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso e Gracioso, enviou o seu Filho ao mundo e o colocou em uma família que não foi capaz de oferecer um cordeiro em seu nome para o seu ritual de purificação e circuncisão. Veja, nós temos algo aqui da humilhação de Cristo. Nós temos algo aqui da humildade do próprio Pai, naquela ação gloriosa, quando Ele envia o seu Filho por seu povo e como parte do sofrimento e da humilhação de Jesus, que Ele deveria suportar por seu povo, para que Ele pudesse então ser feito justiça de Deus, Ele deveria ser concebido e nascido como nasceu, em uma família pobre. E aí você percebe a sua obediência ativa em favor de seu povo, em seu estado de humilhação. Às vezes, irmãos, nós pensamos muito na obediência do Senhor, naquilo que Ele sofreu, que nós chamamos de obediência passiva.
quando ele sofre voluntariamente, ele se entrega. Mas não nos esqueçamos, é forte também a doutrina que é garantia da nossa redenção, o fato de que Jesus ativamente foi obediente à vontade do Pai e cumpriu toda a sua lei, a fim de que também garantisse para nós a sua justiça. É impressionante porque não para por aí. Veja que quando nós seguimos a leitura, nós encontramos aquela belíssima passagem sobre Simeão e Ana, e aí vejam o versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E aí você vem até o versículo 27, você chega até o versículo 27, e o que você lê, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, veio para cumprir os mandamentos da lei de Deus. Quando você chega no versículo 39, observem: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Quem poderia ter pensado em Israel que no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, o Messias não teria um cordeiro e nem uma rolinha para que oferecesse pelo menos 2 pássaros por sua circuncisão? Por causa da pobreza de seu povo, quem poderia imaginar que ali estava o próprio Messias, que veio ao mundo desta forma? E esta é apenas algumas das maneiras como nós podemos enxergar o cumprimento de Levíticos 12 na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ir além. Havia um limite de cumprimento para aquele período de fluxo de sangramento de uma mulher grávida. Ela se tornaria ritualmente pura, cumprindo as exigências da lei de Deus, e voltava a prestar culto. Mas o Filho de Deus que vem e cumpre perfeitamente toda a lei do Pai, o Filho de Deus que vem e, atendendo às exigências da lei, mesmo ainda sendo um bebê nos braços de seus pais, vê tudo aquilo sendo cumprido, seria registrado a seu respeito, e à medida em que ele crescesse, consciência clara ele teria de tudo isso, faria muito mais do que uma lei cerimonial exigia, mas que agora precisava se encerrar na pessoa e obra do Filho de Deus. Em seu ministério, ele se encontraria com uma mulher que nunca conseguiu prestar culto a Deus por muito tempo. O seu fluxo de sangue era contínuo, e vocês conhecem a história. Ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos da época e ainda continuava impedida de entrar no templo, de adorar a Deus, de oferecer sacrifício, porque o seu fluxo de sangue não cessava. Mas passava por onde ela estava aquele que ganhou grande fama por ter vindo ao mundo para curar doentes e proclamar o evangelho da graça de Deus. E ela disse: se pelo menos eu tocar em suas vestes. E ela toca. E diz a Escritura
que Jesus então pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, estás aqui pressionado de tanta gente e nos pergunta quem tocou em ti. E ele diz: sim, quem me tocou? Porque alguém me tocou. E eu senti que quando fui tocado, saiu de mim poder. E aquela pobre mulher se aproxima, ela sente na hora que o seu fluxo, ele se encerra. E ela então está curada. É indicado a ela então que cumprisse ainda o que era exigido da lei. E ela agora poderia levar ao sacerdote o seu sacrifício, porque aquele que veio cumprir Levítico 12 traria salvação e pureza ritual para toda mulher que fosse até ele e cresce nele como seu Senhor e Salvador. Eu queria, por último, trazer uma aplicação pessoal dessa passagem para nós. E eu gostaria de dizer, irmãos, simplesmente isto. Levítico 12, tendo o seu cumprimento em Cristo, isso é maravilhoso, porque vai nos mostrando como até mesmo passagens aparentemente estranhas, elas não foram colocadas pelo Senhor sem sentido, porque elas deveriam se cumprir naquele que atendeu às exigências da lei cerimonial de Deus. Levítico 12 nos ensina então que a santidade envolve todos nós. E as leis de limpeza, impureza e purificação ritual que pertencem ao corpo, nos lembram que a santidade que envolve todos nós, corpo e alma, sempre irão apontar para uma distinção entre pureza e impureza, nos lembrando que antes de podermos ter comunhão com Deus para sempre, Ele nos promete que para que essa comunhão seja perfeita, nós deveremos ganhar corpos restaurados. Deus não somente transformará as nossas almas, diz a Escritura, mas também os nossos corpos. E pensem nisso, irmãos, quando nós lemos o Novo Testamento. Nós lemos hoje na liturgia, Romanos 12, versículos 1 e 2, no chamado adoração. Romanos 12, versículos 1 e 2, nos lembra a respeito disso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, para Paulo não existe espiritualidade desencarnada. E é importante lembrar que Levítico 12 não ensinava um tipo de maniqueísmo, ou seja, que o corpo era ruim e a alma era boa, não. Mas a ideia de que para se aproximar de Deus, corpo e alma precisam ser purificados. E como é que nós realizamos o nosso amor por Deus, o nosso amor uns pelos outros? Através do veículo dos nossos corpos físicos, através do nosso crescimento na graça, que não envolve uma espiritualidade desencarnada, mas o viver a verdade através e dentro destes corpos. E não vos conformeis com este século, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem uma referência ao corpo no versículo 1, e uma referência ao espírito ou à alma no versículo 2. É por isso, irmãos, que no Novo Testamento, o ministério de uma congregação local não vai envolver apenas o ministério da palavra, mas o ministério também da ação social. Presbíteros e diáconos, palavra e oração, e atenção às necessidades físicas do nosso próximo. Tiago vai indicar que um crente seria distinto de um descrente se ele dissesse ao irmão que está passando necessidade, batendo em suas costas: Deus te abençoe, e não fizesse nada por ele. Vá, esteja saciado, porque eu vou estar orando por você.
o Senhor vai ensinar que aquele que ama verdadeiramente a Cristo e o seu próximo, ele vai procurar satisfazer a necessidade desse irmão em Cristo de forma tangível e física. E assim, irmãos, essa aplicação pessoal para nós é importante. Na vida de uma congregação local, Deus nos deu presbíteros que, através do ministério da palavra e da oração, cuidam das nossas almas, e diáconos que se concentram no ministério da expressão tangível da misericórdia aos cristãos, no meio da congregação, quando assistem aqueles que mais necessitam. E é claro que, em última análise, a culminância de tudo isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 15. O apóstolo Paulo nos lembra, em sua carta aos Coríntios, em várias ocasiões, quando morremos e nossos corpos são colocados na sepultura, e embora nossos espíritos estejam imediatamente na presença de Deus, este não é o fim. Paulo é enfático quanto a isso. Veja, 1 Coríntios 15, versículos 12 a 18. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, uma referência aos que já morreram, em Cristo perecerão. Veja que Paulo está aqui lembrando que um dia, aqueles que já morreram terão a união de suas almas com seus corpos, quando na ressurreição, é uma referência à encarnação, assim como o Verbo de Deus encarnou, mas agora, muito mais uma referência à ressurreição, porque essa união ou encarnação do corpo e da alma será para uma nova vida eterna, corpos perfeitos, purificados. Não mais exigências de leis de purificação, porque elas se encerraram em Cristo, mas também não mais uma luta diária contra o velho homem e contra as impurezas do nosso corpo por conta dos nossos pecados, porque tudo se fará novo. Veja, corpos gloriosos e imortais, é o que Paulo vai dizer. Ele vai se referir a algo que será glorioso e novo em Cristo Jesus. Pois se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Observem os versículos 20 em diante, do versículo 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, os primeiros frutos dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. O que esta passagem de hoje então nos lembra, irmãos, muito mais do que simplesmente regras acerca de purificação de uma mulher que havia acabado de dar à luz. Para onde ela aponta, onde ela se encerra, onde esta e todas as outras leis se cumprem em Cristo Jesus. Veja, as distinções que são feitas, elas sempre vão apresentar ou apontar, melhor dizendo, para esta gloriosa verdade.
A santidade envolve tudo o que somos, corpo e alma. Não podemos afirmar que adoramos a Deus em nossos corações, enquanto nos contaminamos em nossos corpos. E veja, todo o Novo Testamento é contra esse tipo de ideia, de que de alguma maneira nós podemos adorar a Deus em nosso coração e ainda assim desafiar através dos nossos corpos a santa lei de Deus e os seus padrões de santidade. A nossa santidade deve ser plena. Nós precisamos nos apresentar a Deus completos, mãos limpas e coração puro. Esta é uma das grandes verdades da passagem em Levítico hoje para nós. Mas jamais esqueçam, nada disso é possível à parte de Cristo. Nenhum homem pode atingir o caminho da santidade, da consagração a Deus, longe de Cristo. Ele nos garante a vida, Ele nos garante a pureza de coração, Ele nos garante que o Senhor olhe para nós e não nos fulmine, porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê revestidos da justiça de Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele não vê as nossas vestes injustas, que nos impediriam de participar do grande dia da festa de casamento de Jesus, a ceia das bodas do Cordeiro. Mas como diz o último livro da Bíblia, Ele olha para nós e nos vê com as vestes de justiça que Cristo conquistou, comprou para a gente. Algo que fala sobre pureza ritual, culmina em uma gloriosa pureza espiritual, que nos é dada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhum cordeiro pôde ser comprado para o dia da consagração de Cristo quando menino, mas Ele mesmo se faria o glorioso Cordeiro de seu povo, e Ele mesmo purificaria o sangue de todos os seus eleitos, por meio de um perfeito, único e eficaz sacrifício. Esta é a palavra de Deus a nós nesta noite. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração, que nos humilhe, revelando a grande sabedoria de Deus à medida em que nós passamos por passagens que até são estranhas para nós, aparentemente difíceis, mas o Espírito nos ilumina e nos conduz, e a culminância sempre será a mesma. Lucas 2 mostrou isso para nós hoje. A culminância sempre será Cristo. Sempre nós seremos apontados para Ele, porque só nele há verdadeira salvação. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua abençoada palavra, pela importância de nos debruçarmos nela, desejosos de conhecê-la, mas ao mesmo tempo com súplica, porque nós somos tão pequenos e limitados, que não conseguimos enxergar muita coisa, Senhor. Nós te louvamos porque, quando buscamos conhecê-lo em tua palavra, isso nos humilha, revela a tua grande sabedoria, o que para o mundo é loucura, mas como escreveu o apóstolo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Quantas regras, leis, rituais, tudo isso para ensinar ao povo a necessidade da santidade, da pureza para aqueles que se apresentassem diante do Senhor. A lembrança da necessidade de sacrifícios repetitivos apontava para a necessidade do homem de que para comparecer perante o Senhor nunca poderia ser de seu jeito, com suas vestes, com sua justiça própria, com suas obras, pois jamais seria aceito. Que grande bênção, Senhor, é saber como isso se encerra em Cristo, e hoje, não vivendo mais debaixo dessas leis cerimoniais, sabemos como elas
foram cumpridas pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso Cordeiro, nos purifica de todo o nosso pecado. Ele é o nosso amado Rei, que nos deu vestes de justiça, para que sempre, todos os domingos, toda semana, Senhor, comparecêssemos à Tua presença, não com as nossas roupas imundas, dos nossos pecados, mas com as vestes que Ele comprou para nós, de justiça, a justiça dEle, nos dando assim pureza ritual, nos lembrando que sempre a regeneração seria necessária, importaria que os homens nascessem de novo, vivificados pelo Teu Santo Espírito, para que pudessem comparecer em Tua presença. Ó Senhor, que a Tua palavra seja aplicada poderosa e eficazmente nos corações, nesta noite. Que haja consolo e paz para todo aquele que se dirigiu a este santuário hoje, talvez se sentindo sujo, impuro, mas encontrou vida, salvação e fé naquele que purifica o homem de todo o seu pecado, Jesus. E que todos saiam daqui felizes e alegres, porque nele, Jesus Cristo, serão recebidos nesta grande festa de casamento. Em nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém.